Hoje falaremos como o primeiro chefe oficial da moderna família criminosa genovesa, Luke Luciano, que administrou com sucesso atividades criminosas lucrativas na cidade de Nova York, como jogos de azar ilegais, extorsão, apostas, agiotagem e tráfico de drogas, que foi preso em 1936. Como o chefe da máfia se ofereceu para ajudar no esforço de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, usando suas conexões criminosas na Itália para promover a causa dos aliados. Eu sou o professor André Santiago e essa é mais uma de nossas Pitadas de História. O ensaio para o dia D. O desembarque aliado na Normandia, litoral da França, em 6 de junho de 1944, assim é definida pelos analistas militares. A invasão da Sicília, a Operação Husky, em 10 de junho de 1943, depois da conquista do norte da África. O dia D representa a abertura de uma segunda frente de guerra na Europa, que vinha sendo pedido por Stalin, o líder da União Soviética, aos Estados Unidos, Inglaterra e França, desde a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética pela Alemanha 2 anos antes. Para diminuir o número de mortos no ataque à Sicília, o berço da máfia italiana, como falamos no episódio 98, o governo americano pede ajuda a um dos mais sanguinários mafiosos dos Estados Unidos, Salvatore Luke Luciano. A participação dos amigos do mafioso ajuda as tropas aliadas, mas também serve, vejam só, para revitalizar a máfia italiana, que desde a década de 1920 vinha sendo combatido a ferro e fogo pelo ditador Benito Mussolini. O acordo foi feito entre a Marinha, o Estado de Nova York e o já citado Luke Luciano, um dos maiores chefes da máfia italo-americana, no que ficou conhecido como Operação Underworld, Operação Submundo. Luciano, que estava preso, condenado a mais de 30 anos de prisão, concordou em colocar a sua organização para ajudar a Marinha dos Estados Unidos com informações de inteligência e contra qualquer ameaça de sabotagem dos fascistas e nazistas. Depois da guerra, a pena de prisão de Luciano foi revogada com a condição de que ele não resistisse à deportação para a Itália, o que ele aceitou. Esse foi o acordo. E como é que começou isso? Na penitenciária de Great Meadows, em Albany, no estado de Nova York, em 1942, em uma das celas, acontece um encontro inimaginável em outras épocas, entre um dos gangsters mais sanguinários da máfia, o já citado Salvatore Luke Luciano, e um oficial do serviço secreto da Marinha dos Estados Unidos. A razão da visita militar? Pedir que a máfia da Sicília ajude as tropas anglo-americanas na sua invasão. O primeiro contato com o mafioso fora numa penitenciária de segurança máxima em Clinton, perto da fronteira com o Canadá, por um advogado especializado em defender mafiosos, Moisés Polakov. Depois desse encontro, Luciano é transferido para Albany, onde tem um monte de regalias, recebe visitas, sai da penitenciária com frequência. A ideia do governo dos Estados Unidos, como eu falei, é diminuir ao máximo o número de baixas durante a invasão. O pedido de ajuda do governo dos Estados Unidos encontra a máfia italiana na sua pior fase de sua longa história. Como já falamos, por causa da guerra sem trégua que Benito Mussolini desfechara na década de 20 contra a organização também chamada de Cosa Nostra ou a Honrada Sociedade. Em 1927, Mussolini vai ao parlamento italiano para anunciar que a máfia estava definitivamente derrotada. Mas, nesse processo, os principais chefes conseguem escapar. Uns vão para a Tunísia, no norte da África, e a grande parte para os Estados Unidos. Outros se livram da perseguição, simplesmente se alistando no partido fascista de Mussolini. A máfia é tratada como um inimigo do regime. É isso que desperta o interesse do serviço secreto da Marinha dos Estados Unidos e provoca
aquele encontro, né, com o mafioso Lucky Luciano na prisão de Great Meadows. No dia 15 de julho de 1943, um avião joga um pequeno paraquedas com um lenço amarelo com a letra L em preto. O lenço é entregue a Don Calogero de Gini, o Dom Calo, capo de Villalba. Era o sinal de Lucky Luciano. Dom Calo manda então a mensagem a outro capo, a outro líder, Dom Genco Russo, da cidade de Mussomeli, no sul da Itália. Os mafiosos sicilianos facilitam o avanço das tropas anglo-americanas de Villalba até Palermo, a capital da Sicília, que foi conquistada em menos de 48 horas. A ação principal da máfia foi fomentar deserções entre as tropas italianas, uma tática que já usaram, né, na Grande Guerra de 1914-18, porém com muito mais sucesso nessa Segunda Guerra Mundial, porque a máfia espalhou um boato de que os sicilianos convocados para a guerra seriam, olha só, castrados logo que se apresentassem nos quartéis em Roma. Por quê? Não sei. A atuação dos amigos de Lucky Luciano faz a resistência italiana na Sicília ser enfraquecida, mas o preço pago foi muito alto, porque depois do fim do domínio do governo italiano sobre a ilha, né, dos fascistas, os mafiosos passam a ocupar altos postos na administração implantada pelas tropas de ocupação inglesas e norte-americanas. Um dos primeiros a chegar à cidade de Villalba é o italo-americano Damian Lumina, um conhecido assassino da família de Lucky Luciano. Junto com ele, vêm muitos outros mafiosos dos Estados Unidos, Giovanni Caputo, Marcello Di Carlo, Antonio Cifalo, Joe Pitti, Antonio Sculacci e Vicente Colura. Dois deles, Colura e Lumina, são nomeados, vejam só, conselheiros do quartel-general americano na Sicília. No dia 22 de julho de 1943, Dom Calogero de Gini é confirmado no cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Villalba, com poderes totais em toda a região. Os gangsters assumem de fato o controle da ilha, com acesso aos depósitos americanos e, vejam só, usam os caminhões do próprio exército dos Estados Unidos para reorganizar o mercado negro, o contrabando. Ou seja, por causa da Segunda Guerra Mundial, a máfia siciliana conseguiu vencer Mussolini. O governo dos Estados Unidos cumpre o trato com Lucky Luciano. Em fevereiro de 1943, antes mesmo da invasão da Sicília, o advogado dele, George Wolfe, pede a anulação de vários julgamentos em que o mafioso fora condenado. A Justiça dos Estados Unidos comete então uma aberração jurídica, transforma uma pena de 30 a 60 anos, foram 32 condenações só por exploração da prostituição em apenas 9 anos e 6 meses. É exatamente o tempo que Luciano já passara preso. Em fevereiro de 1946, Luciano é deportado para a Itália, onde passa a viver tranquilamente. Volta para os Estados Unidos até a sua morte em 1962. Pitadas de História.